Hoje vamos falar sobre o bloqueio criativo. O que fazer quando trava? Quando a gente está ali com a folha em branco, a tela em branco e não consegue desenvolver nada, não consegue criar uma história. Bem, tem um amigo meu, o Leonardo Brasiliense, que costuma dizer que um autor, especialmente se ele não é profissional, ele deve escrever quando ele sente a necessidade de escrever. Tem outros autores que falam que é importante todo dia escrever pelo menos uma linha. Mas eu acho que, em termos de exercício, até pode ser. Mas escrever aquele texto que vai ser publicado, aquele texto que é relevante, aquele texto importante, precisa sim ter essa necessidade, ter essa inspiração, essa disposição. Então pode ser que você não esteja escrevendo porque você esteja num período da vida tranquilo, sem grandes conflitos, sem grandes questões. É como um copo que esvaziou. E nesse caso, talvez o ideal seja não escrever naquele momento. Se quer escrever para treinar, para exercitar, para manter a técnica, pode trabalhar com muita textualidade, pode trabalhar reescrevendo histórias antigas. A minha primeira experiência de escrever um livro foi muito interessante. Eu estava na escola, o professor de literatura pediu que a turma escolhesse um livro clássico, daqueles livros de vestibular, e fizesse uma história curta atualizando aquele texto original. E eu peguei na época O Mulato, do Luiz Azevedo. Só que ao invés de fazer uma história curta, eu reescrevi O Mulato, trazendo para Porto Alegre de 150 anos depois. Foi uma experiência incrível, gente, porque eu já tinha o planejamento, eu já tinha todo o enredo ali. Eu só precisei atualizar os personagens, adaptar, obviamente, a linguagem e criar algumas situações novas oriundas dessa atualização. Então, essa técnica de copiar textos de outros autores, ainda mais se nós estamos fazendo como exercício, sem pretensão de publicar, ela é muito útil. Aliás, um parênteses, uma história triste, é que na época eu fiz isso, não levei tão a sério, entreguei para o professor, ganhei uma nota altíssima na cadeira de literatura, só que eu perdi esse texto, né? Na época eram disquetes, eu não levei o livro muito a sério. Hoje, olhando para trás, é que eu me dou conta de que isso foi fundamental para que um ano depois eu escrevesse meu primeiro livro. Eu tinha conseguido pegar o ritmo de uma narrativa longa, eu tinha conseguido pegar a forma de pensar, planejar, estruturar uma narrativa longa, e aí eu fui usar isso no meu livro depois. Mas enfim, fechando parênteses. Algumas técnicas para evitar o bloqueio ou para tentar driblar o bloqueio existem. Minha amiga Valesca de Assis, meu amigo Rubem Pens trabalham muito com esse tipo de técnica. Algumas delas, pegar uma folha em branco e listar palavras. Palavras que vêm na sua cabeça. É muito mais fácil pensar uma palavra que pensar um texto. De repente, a gente pode olhar para aquela lista de palavras e circular 3, 4, 5 ou riscar as outras. E vão ficar algumas palavras naquela folha. E aí o desafio é escrever um texto a partir daquelas palavras. Parece curioso, gente, mas nada mais difícil do que escrever um texto com uma folha em branco. Quando os professores chegam na escola e pedem para os alunos uma redação com tema livre, é mais difícil que eles darem um tema para fazer a redação. Nosso cérebro precisa de um pouquinho de limitação para poder desenvolver um texto. Por isso que uma outra técnica que eu gosto muito é usar a primeira frase de um outro texto, ou de algum exercício, ou de alguma proposta. E é por isso que às vezes a gente está passando na rua, tem uma ideia brilhante, não consegue escrever a ideia, mas escreve uma frase, escreve uma palavra, escreve um parágrafo. E quando tiver esse momento querendo escrever, mas sem ideias para escrever, busca o caderninho de ideias, busca lá a anotação e começa um texto a partir dali. Então essa é uma outra técnica que pode funcionar. Trabalhar com fanfictions, utilizar elementos de outras histórias no seu texto também é um treino muito importante, muito bacana de fazer. Em geral não pode ser publicado depois, porque especialmente se for publicar em livro, né, que vai ser comercializado, mas como exercício, como treino, ele é importante, ele pode ser bastante útil. Então, para driblar o bloqueio criativo, nós precisamos escrever, nós precisamos nos expor. Aliás, há pessoas que o bloqueio, na verdade, não é para escrever. O bloqueio é para mostrar, o bloqueio é para publicar depois. Então elas já deixam de escrever com medo do que vão dizer depois ou da dificuldade que vai ser publicar depois. Gente, nós escrevemos porque nós precisamos escrever. Escrever é mais forte do que nós. A gente gosta e quer e precisa escrever. Então não se preocupe com questões práticas, burocráticas no momento da escrita. Isso a gente vai se preocupar no momento da releitura, no momento da publicação, preparação de originais. Mas escrever é uma questão de prazer para nós também, uma questão de hobby, uma questão catártica. Não deixem de escrever. Ah, mas eu recebi muitas críticas, ou eu li um livro muito bom, eu estou intimidado.
Gente, vocês precisam escrever para o bem de vocês. Se isso vai ser literatura, se isso vai ser publicado, isso não importa no primeiro momento, isso a gente vai ver depois. Eu costumo dizer nas minhas palestras que ninguém tem obrigação de ler e de escrever. Ler e escrever não é um dever de ninguém. Ler e escrever é um direito que nós temos. E é preciso lutar por esse direito. Porque para os poderosos é bom que ninguém leia, ninguém escreva. Quanto menos gente lê, menos gente problematiza, menos gente questiona, menos gente pensa. Então, ler e escrever é um direito que vocês têm. Escrevam. A questão da publicação é uma outra etapa. Aliás, evitem escrever um texto e sair jogando no Facebook, jogando num blog. Deixa o texto dormir, dá um descanso para ele. É muito comum eu conversar com autores e eles reclamarem para mim: Marcelo, como é difícil publicar um livro, nunca encontrei uma editora, nunca ganhei um concurso. Daí eu pergunto: mas que coisa, né? Me manda teu livro para ver. Ah, eu não tenho um livro ainda. Como assim? Ah, é tão difícil que eu acabo não desistindo, eu não consigo chegar no fim do livro. Então primeiro a gente tem que escrever, gente. Primeira coisa, a gente precisa escrever. E a partir da escrita é que a gente vai tentar publicar. Esse é um dos fatores que mais gera bloqueio criativo. Eu conheço muitos autores que fizeram um livro, publicaram um livro, e a dificuldade de tornar o livro conhecido depois, que é uma dificuldade real, fez com que eles bloqueassem para escrever os próximos. Mas nós temos que lembrar disso. Nós não escrevemos para ficar famosos, publicar livros. Isso é consequência. Isso pode vir a acontecer. Aliás, essa é a grande vantagem de quem não é profissional da escrita. Porque o profissional, ele não pode ter bloqueio criativo, ele precisa escrever. O não profissional, ele vai escrever como um hobby, como um prazer, assim como ele tem o prazer de ler. Aliás, uma outra dica para quem está com bloqueio criativo é ler. A gente às vezes escreve mais do que lê. Há pesquisas que mostram, quando se faz a pergunta qual o seu hobby, o que você faz no momento de lazer, que mais gente responde que gosta de escrever do que gosta de ler. E para se escrever, gente, é fundamental ler. A leitura é que nos dá repertório, a leitura é que nos dá técnicas, a leitura é que nos provoca, nos move, nos movimenta. Então, usar a leitura como uma forma de desbloquear, uma forma de evitar ou de romper o bloqueio criativo é muito interessante, porque a gente vai conseguir. A gente pode pegar uma frase do livro que a gente está lendo, a gente pode pegar um conflito, pegar um tema. Leiam sobre intertextualidade, porque também tem gente que começa a ler e começa a achar que está imitando o autor original. Não existe essa preocupação com a imitação. Ah, mas eu estava lendo um livro sobre suicídio e isso me lembrou de uma história de uma prima minha e eu comecei a escrever e parecia que estava copiando o livro que eu estava lendo. Por quê? Porque fala em suicídio? Quantas histórias falam em suicídio? Então a pessoa usar textos que ela vai ler, usar histórias já conhecidas para se inspirar e escrever suas próprias histórias é não apenas natural, como é uma técnica e é desejável. Enfim, gente, sobre bloqueio criativo, pensem primeiro se o bloqueio é para escrever ou se o bloqueio é interno, é uma dificuldade nossa de se expressar. Segundo, não pensem em quem vai ler aquele texto, não pensem na publicação, simplesmente escrevam. No primeiro momento, escrevam, depois a gente vai ver o resto. Nem todo texto que a gente escrever é texto para ser publicado, para ser mandado para o professor. Tem textos que nós escrevemos apenas para extravasar, para tirar de dentro de nós algo que está bloqueando outras ideias que podem sim virar um conto, virar um livro, enfim, ser publicadas como ficção.